Olá, pessoal. Meu nome é Luciana Garcia e eu sou neuropsicóloga e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as interfaces da solidão. Porque a gente tem que pensar que o Setembro Amarelo, que a gente fala tanto sobre suicídio, sobre saúde mental, acabou, mas a nossa preocupação com saúde mental não pode acabar. E a questão da solidão, do isolamento social é um fator muito importante para a gente levar em consideração. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o isolamento social. Quando a gente fala de isolamento social, a gente está falando, na verdade, de restringir o nosso contato com as pessoas, de diminuir esse contato com as pessoas, que pode ser deliberado ou não, e que pode levar a sofrimento ou não. Então, não é todo mundo que está isolado socialmente, que tirou um tempo para ficar consigo mesmo, que está em sofrimento, né? Muita gente acha isso. Nossa, coitado, tá sozinha, tá sem ninguém. Mas existem duas formas da gente pensar nesse isolamento social. A primeira delas é a solitude, né? Então, quando a gente fala de solitude, é deliberado. Eu escolho ficar sozinho, ficar sozinha, por conta de um objetivo, que pode ser descansar, que pode ser ler, que pode ser realmente não fazer nada, mas querer estar comigo mesmo, né? Então, isso não leva a sofrimento, isso é uma escolha da pessoa de estar consigo mesma e por isso ela se isola das demais pessoas. Uma outra forma da gente pensar no isolamento social é a solidão. E quando a gente fala de solidão, ela não é só objetiva, estar sozinho, estar sem ninguém. Mas a gente está falando de algo que é subjetivo. Ou seja, por mais que eu esteja rodeado de pessoas, muitas vezes, eu me sinto só. Né? Eu me sinto próximo dos outros, porém sem conexão com ninguém. Esse tipo de solidão é que vai levar a pessoa ao sofrimento psicológico. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, a solidão, a gente tem duas formas de estar no mundo, né? São duas necessidades básicas que a gente tem. A primeira delas é o pertencimento, né? Eu preciso me sentir pertencente a um grupo, pertencente a um ambiente. E quando eu não me sinto pertencente, quando eu me sinto aquele patinho fora d'água, quando eu não consigo me conectar com as pessoas, quando eu não consigo me sentir parte do grupo que eu escolhi estar, a gente tem uma frustração de pertencimento. E isso pode levar a uma ideação suicida passiva. O que é isso? Eu adoraria que eu não tivesse mais aqui nessa vida, eu queria que a minha vida acabasse, eu não queria mais passar por isso, eu queria dar um fim, porém eu não penso em me matar, eu não estou pensando em suicídio. E a outra necessidade básica que a gente tem é aquela de ser útil, né? Eu preciso me sentir útil, eu preciso fazer alguma coisa. Tanto que quando a gente fala naquelas 5 regiões, né, que são as zonas azuis, onde as pessoas vivem com muita qualidade de vida durante muito tempo, um dos fatores de proteção que aquele pessoal tem é justamente de ser útil. Eles falam, a gente não pode se aposentar nunca, a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, a nossa cabeça tem que estar sempre funcionando. Então, quando a gente não se sente útil, a gente tem essa sensação de fardo. E quando a gente pensa tanto na questão da frustração do pertencimento, quanto essa sensação de fardo, isso tudo pode nos levar a pensar que a gente não gostaria mais de estar naquela vida, que a gente gostaria que a vida acabasse, embora eu não pense em fazer nada contra a minha própria vida, tá? Porém, muitas vezes esse tipo de sentimento, essa frustração, né, a gente vai sentindo ao longo do tempo, vai virando crônico, o que gera na gente esse sentimento de desesperança. E quando a gente fala de desesperança, ela é um fator chave para a gente pensar no suicídio. Então, quando a pessoa não tem mais esperança, ou seja, ela não consegue ver nada de bom para a vida dela, ela não consegue ver o futuro de uma forma esperançosa, né? Então, essa desesperança pode levar a pessoa, sim, a ter uma ideação suicida ativa, ou seja, ela começa de fato a planejar acabar com a própria vida.
né? E isso é muito perigoso. Então, quando a gente tem uma ideação suicidativa, ou seja, eu estou ali pensando, né? Eu gostaria de acabar com a minha vida. Isso nos leva a uma intenção suicida, né? Ou seja, eu de fato vou começar a planejar maneiras diferentes de acabar com a minha própria vida. Eu vou planejando mesmo, eu vou tentando colocar isso, né, transformar um desejo em algo que de fato vai acontecer. E muitas vezes isso acaba de fato no suicídio, né? Então, por isso que a gente se preocupa muito com essa questão do isolamento social, porque é um fator de risco para suicídio. E aí, a gente tem alguns fatores que aumentam o risco do isolamento social, que pode levar ao sofrimento, que pode levar ao suicídio. Quais são esses fatores, então? Os extremos de idade. Então, a gente tem muitas pesquisas mostrando que as pessoas mais velhas, elas têm uma probabilidade maior de se sentirem solitárias e de se sentirem inúteis e não pertencentes aos grupos. Então, é uma faixa etária que a gente precisa sempre tomar muito cuidado. E durante a pandemia, quando a gente estava vivendo aquele isolamento social, essa era uma faixa etária que a gente se preocupava muito, né? Não só pelos riscos de saúde, pela fragilidade, mas porque eles, de fato, sentem mais esse isolamento social. Então, esse é um fator de risco. O segundo fator de risco, como a gente está vendo aqui, é a educação. Então, quanto menos educação eu tenho, aumentam mais as chances, né, de eu me sentir sozinho, de eu me sentir não pertencente e de me levar a um sofrimento e ao suicídio. As mulheres são muito mais propensas também, assim como os homossexuais, por todo o sofrimento. O aumento de renda é um fator de risco. Esse aumento de renda, ele não está em todas as pesquisas, tá? A gente encontrou numa pesquisa que foi realizada aqui na nossa sociedade, aqui no Brasil, né? E aí o aumento de renda, como a gente tem uma desigualdade muito grande, muitas vezes as pessoas que crescem na vida, que começam a ganhar mais dinheiro, elas começam a ser vistas de forma diferente. Muita gente se aproxima daquelas pessoas, não pela pessoa em si, mas porque pode se beneficiar de alguma coisa. Então, isso leva a pessoa a se isolar, a se sentir mais, assim, não pertencente mais àqueles ambientes em que ela se sentia pertencente antes. E aí também pode levar ao sofrimento. Além disso, a gente tem que pensar nos sintomas clínicos, que também são fatores de risco, como sintomas depressivos e sintomas ansiosos. E uso de álcool e uso de cannabis, que não seja medicinal, obviamente, né? Também aumentam o risco da pessoa pensar no suicídio, pensar em se matar. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, que vocês vão ver só na semana que vem, que a gente vai falar da genética e da epigenética. Então, a gente pode ter ali uma propensão maior a uma depressão, a uma esquizofrenia, e tanto o álcool quanto o cannabis podem aumentar a chance da gente desenvolver, né, depressão, esquizofrenia, ansiedade, ter surtos psicóticos, enfim. Vai acontecer com todo mundo? Não, mas existem aquelas pessoas que são mais propensas a isso. Então, tudo isso aqui, então a gente tem 9 fatores de risco para o suicídio. E aí que a gente tem que começar a prestar atenção, né, no público que a gente tem envolvido aqui nesses fatores de risco. Porém, a gente tem também os fatores de proteção. Então, quando a gente fala de fatores de proteção, a gente está falando principalmente no estilo de vida. E acho que vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso. Quando a gente fala de saúde mental, nos pilares de saúde mental, a gente está falando de estilo de vida, de rotina, de conseguir, né, manter aquela rotina. E aí muita gente fala, nossa, mas eu consigo hoje acordar 3 dias por semana no mesmo horário e comer na hora certa, mas nos outros dias é uma loucura. Não adianta. Quando a gente fala de rotina, a gente tem que pensar nessa constância. Então, a gente precisa que
para funcionar realmente como um fator de proteção, que isso aconteça diariamente e que as exceções sejam realmente exceções, né? Elas aconteçam com pouquíssima frequência. Então, quando a gente fala de fatores de proteção, a gente está falando de atividade física, pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. A gente está falando do aumento na qualidade de relação familiar, né, de estar em contato com as outras pessoas. Como eu falei para vocês, se o isolamento é um fator de risco, ter relações saudáveis com pessoas da nossa família, principalmente, mas também com amigos, né, com a comunidade, isso funciona como um fator de proteção. E o aumento na qualidade de sono. A gente já viu, acho que a gente já tem um vídeo publicado sobre isso, sobre a questão do sono, que o sono ele é tanto fator protetivo como a falta de sono é fator de risco para diversos transtornos mentais, né? Tanto que quando a criança chega ou quando um paciente chega para falar para a gente que, olha, eu estou sentindo isso, aquilo, uma das primeiras coisas que a gente tem que perguntar, como é que está o sono, né? Porque a falta de sono repetida, né? A gente tem as insônias e outros transtornos aí do sono, vão acabando com a nossa saúde física e mental. Então, ele é fator de risco e fator de proteção. Então, quando a gente fala hoje na psicologia, na psiquiatria, nas intervenções em transtornos mentais, a gente está falando muito sobre o dormir cedo, o acordar cedo, manter a rotina do sono, tá? Esse é um dos principais fatores de proteção que a gente tem. Tá? E é por onde a gente começa os tratamentos também. Então, enquanto a gente não arruma o sono, é difícil a gente conseguir dar conta dos outros sintomas que o paciente pode ter. E para finalizar, né, se a gente pensa, lembra aí de algum parente, de algum amigo que pode estar dentro desses fatores de risco e que anda reclamando muito da vida, que anda dizendo que está se sentindo muito sozinho. O que a gente pode pensar para ajudar essas pessoas? Então, primeiro, criar oportunidades de interação social. Sabe, marca um café, marca um happy hour, marca uma trilha, vamos fazer trilha junto, ou vamos só bater papo, enfim. Essas pessoas precisam se sentir úteis e pertencentes ao grupo. Aumentar o suporte social, né? Eles têm que ter, precisam conseguir desenvolver a confiança nas pessoas para que eles consigam, de fato, ter essas relações sociais como um fator de proteção e ter para onde correr quando eles têm necessidade. Treino de habilidades sociais é extremamente importante, porque quando a gente fala, né, que o contato com os outros é importante, a gente viver em comunidade é importante, o suporte social é importante, a gente tem que pensar que nem todo mundo tem habilidade social. Se a gente pensa, por exemplo, numa pessoa com autismo, ela tem risco dobrado, né, de se sentir sozinha, de se sentir não pertencente ao grupo e de desenvolver transtornos mentais como ansiedade e depressão. Então, essas pessoas, por exemplo, precisam de terapias de treinamento de habilidades sociais, porque nem todo mundo tem, né? Não é porque a gente fala, mas o ser humano é um ser social que todo mundo sabe conviver em sociedade, que todo mundo tem as habilidades sociais desenvolvidas. Então, isso é extremamente importante. E, por último, tratar as comorbidades. Então, muitas vezes a pessoa está em sofrimento, né, tem essa ideação suicida, passiva que seja, mas ela já tem uma depressão instalada, ela já tem ansiedade instalada, ela sofre de estresse crônico, ela sofre de insônia. Então, a gente precisa sempre pensar no tratamento dessas comorbidades. Então, eu acho que esse é um assunto muito importante para a gente levar em consideração. É importante a gente observar os nossos parentes, os nossos filhos. Ah, mas criança não tem isso. Criança tem isso sim, tá? A gente tem visto cada vez mais cedo crianças em sofrimento, crianças que não conseguem interagir, crianças que sofrem bullying. Então, isso é muito perigoso. Então, eu vim hoje justamente para trazer esse alerta, né, de que a gente preste atenção nas pessoas que a gente conviva, de que a gente tente aplicar, quando possível, os fatores de proteção e essas intervenções que eu citei aqui, e que a gente consiga encaminhar no momento adequado essas pessoas para um psicólogo, para um psiquiatra, quando a gente acha que a gente não está dando conta, tá? Então, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários.